Olá, meu amigo, bom dia, boa tarde. Eu não sei o horário que você vai assistir, mas eu quero desde já, desejar um louvado seja Deus, porque você escolheu estar aqui assistindo a lição e a gente vai aprender coisas muito importantes para os nossos dias a dias aqui. Mas antes da gente começar, eu não posso já começar a falar sem antes apresentar os meus companheiros aqui. Do meu lado direito está o Pedrão. Pedro é de Pindorama. Se apresenta aí para o povo, Pedrão. Bom dia, é prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, né? E eu gosto de reunir entre a família para uma refeição, para um almoço, para um jantar entre familiares, entre amigos, né? E até mesmo um café da manhã, né? Mas nos reunirmos entre irmãos, né? Para o estudo da palavra de Deus não há dinheiro que pague. Isso é precioso demais. E eu agradeço aqui a oportunidade por podermos Muito obrigado, compartilharmos junto a palavra de Deus. Que legal. Queridos, aí do meu outro lado esquerdo, esse camarada aqui, ele faz parte bastante da minha vida. Ele até tem uma menção que às vezes ele fala assim para mim: olha, eu conheci o Maicon, eu conheci o seu Maicon e agora eu conheço o senhor Maicon. E aqui do meu lado esquerdo está o Rosivaldo. Se apresenta aí para o povo, meu amigo. É um privilégio grande poder, nestes momentos, estar aqui juntamente com o Maicon, com o nosso irmão Pedro, que já conheço todos eles. Mas, assim, minha gratidão pelo convite de poder participar desta missão tão importante e saber que você também faz parte desse tão grandioso ministério. Um abraço para você que está conosco, ouvindo, participando juntos, aonde você se encontra, seja da família, irmão na fé, amigos. Sinta abraçado por Deus e que você possa entender muito bem aquilo que vai ser expresso na palavra de Deus. Amém. Queridos, quando vocês olham para o texto, aqui no verso áureo, ele já começa trazendo uma coisa interessante para nós e para os nossos dias. E se você não sabe qual é o texto, eu vou dizer para você. Está em Êxodo, capítulo 16, o versículo 28 ao 30. E ele diz assim: então o Senhor disse a Moisés. Olha aí, é uma afirmativa e não vindo da parte de Moisés, mas vindo da parte de Deus. E ele diz assim: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele no sexto dia lhes dá o alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. Eu já vou fazer uma pergunta para os meus amigos aqui, mas antes de fazer a pergunta, eu quero apenas falar assim, ilustrar o que eu vi na imagem, para ajudar a gente a compreender mais ainda, tanto você que está em casa e a gente que está aqui, para a gente estudar junto. Se você olhar a imagem tem um ponto de interrogação, na imagem ela tem um livro escrito respostas, e tem o pão e tem a água. Mas aí você fazendo uma alusão, um paralelo com essa imagem, junto com o texto para memorizar, o que eu cheguei à conclusão? Ponto de interrogação requer o quê? Requer uma dúvida, ou seja, uma dúvida. E aí você olha para a pergunta ali, para o ponto de interrogação, tem uma dúvida, mas ao mesmo instante tem uma seta. Está encaminhando, ou seja, a dúvida. Eu tenho dúvida, mas o quê? A resposta está ali. E tanto que a resposta, se você olhar, simbolicamente, se você olhar dentro da imagem, é uma Bíblia. E do lado tem o pão e a água da vida. Queridos, eu quero pedir para o pessoal ali, do produtor, colocar um texto, que esse texto é para mim fenomenal. É 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, vem trazendo, olha, é uma coisa assim, muito significante para os nossos dias, dentro do contexto do sábado e dentro do contexto da lição. O texto, ele faz a afirmativa de que Deus, perguntando para o povo, até quando vocês vão negligenciar a minha lei? Tudo que eu fiz para vocês? E aí você olha a resposta. E aí eu vou ler 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Ali Deus ele fala assim, olha. Quer ver? 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Ele diz assim, ó: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei,
Porém, aqueles que me desprezam serão desprezados. Você olhando dentro da imagem, a dúvida na nossa cabeça e na sociedade de hoje, no que diz respeito ao sábado, ou no que diz respeito às leis de Deus, Deus ele fala assim para nós hoje: olha, se você me honrar, eu vou fazer o quê? Eu vou te honrar também. Eu vou te honrar também. O que você tirou, Rose, ou Pedro, dentro desse contexto, pão, água da vida, o que vocês tirariam de lições para os nossos dias? Aqui, viu, Mike e Rosivaldo, a gente vê a flecha mostrando aqui, né, para a Bíblia, para a água e para o pão, né? A Bíblia é a palavra de Deus, né? Ali contém a resposta. E nós encontramos a resposta aqui. A Bíblia vai nos dizer que o pão é o próprio Jesus. A água da vida é o próprio Jesus, né? Então, o que nos está levando essa imagem? A nos direcionar, a nos olharmos para Cristo, né? Para Jesus. Né? E como que eu vou conhecer a Cristo? Como eu vou conhecer esse Jesus? A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são ela mesma que testifica de mim. Quer dizer, eu tenho que examinar a Bíblia. Então, através da palavra de Deus, da Bíblia, o conhecimento das Escrituras, eu vou encontrar as respostas para as minhas perguntas. Sim. Rose, pode falar. Acrescentando o que o nosso irmão Pedro mencionou, a gente pode entender o seguinte: o pão e a água da vida, é o que está no título da lição, duas coisas que não pode faltar no ser humano. O pão, por exemplo, ele encontra ali na padaria, e todo ser humano depende do pão. O pão é um alimento que tem necessidade para todos, seja rico, seja pobre, em todas as esferas, todos os seres humanos precisam do alimento pão. A água, até que você pode ficar alguns dias sem o pão, sem o alimento, mas a água, infelizmente, nenhum ser humano pode ficar sem água. Jesus, ele mencionou em todo o Evangelho, ele colocou esse título em duas esferas. Ele disse assim: eu sou o pão da vida. Depois ele disse: eu sou a água que conduz para a vida eterna. Em outras palavras, todo ser humano precisa tanto do pão como também da água para a sobrevivência. Então, tanto o pão como a água é uma referência à pessoa de Jesus Cristo. Então, nenhum ser humano, e o que justamente a lição vai nos levar para lá, é que todos nós, como seres humanos, todos nós, tem de depender unicamente da pessoa de Jesus Cristo. Quando a lição desta semana, inclusive, está abrindo o comentário, está trazendo algo muito importante para nós. O verso para memorizar diz assim: então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês recusarão a guardar os mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso, Ele no sexto dia lhes dará alimento para 2 dias, cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia. Veja, o povo, e a lição, o princípio que nós lemos na lição, é que o povo passou 400 anos escravizados. Eles não conheciam nada, tinham desaprendido tudo sobre Deus. Este povo que estava escravizado, que era o povo de Israel, ele era a descendência pela qual Deus tinha oferecido a Abraão, que era o seu povo. Então, a última lição que nós já estudou, falando sobre a travessia do Mar Vermelho, Deus de lá tira o povo da maior escravidão e Ele conduz esse povo, levando o povo para o lugar que Ele havia prometido para Moisés. E no Mar Vermelho, ele já tinha atravessado. E aí, no final da lição da semana passada, veio o cântico de Moisés, juntamente com Míriam, cantando ali, felicíssimo, porque ele tinha atravessado o mar, que era impossível. O Mar Vermelho, quando se fala do Mar Vermelho, na verdade, a gente percebe que é algo extraordinário, um acontecimento que nunca aconteceu em toda a história, como o acontecimento do Mar Vermelho. Porém, Deus aqui, agora, oferecendo-se como o pão e a água da vida, a necessidade de cada ser humano, Deus estava tentando o povo ensinar a aprender 3 coisas por meio de Moisés. Primeiro, eles já haviam saído do Egito. Agora, o que eles precisavam, segundo o texto para memorizar, eles precisavam
é confiar inteiramente em Deus. Segundo lugar, eles precisavam ser obedientes às suas leis. Em especial, agora eles precisavam, de alguma maneira, aprender como, então, ser obedientes a Deus e como, principalmente, guardar o santo sábado do Senhor. Então, sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. Nesse texto, entra de uma maneira muito clara, é o único mandamento que começa com lembra-te, porque ele já havia desde a criação. Então, o povo precisava ser obediente às suas leis, em especial, como guardar o santo sábado do Senhor. Então, na sexta-feira, eles precisavam todos pararem para que pudessem, então, aprender a como guardar o sábado. Em terceiro lugar, eles precisavam confiar no seu líder. Ele precisava confiar em Moisés. E sabe, amados, eu vejo uma das coisas muito importantes para nós. Há um comentário que diz que Moisés estava ali sempre presente como líder. Deus teve aqui na terra um povo, tem um povo. E Deus, para liderar este povo que Ele tem aqui como a sua igreja, Ele estabeleceu líderes. E todos seres humanos que passam a entender que Deus é o único Senhor, ele precisa entender de que os seus líderes, que foi estabelecido por Deus, precisam do respeito e principalmente da forma de como eles orientam o seu povo, como eles conduzem o seu povo. Todos nós, como seres humanos, precisamos estar atentos a poder ser obediente a Deus por meio da sua liderança que Deus tem aqui na terra. Sim. Então eu acredito, Michael, nessa lição nós vamos falar muito mais e a gente vai ver algumas das coisas que aconteceram, né, por meio da rebeldia, da rebelião, né, da incredulidade do povo, principalmente contra o líder de Deus que estava orientando, guiando, e a forma de como eles tiraram o olhar de Deus e olhar para as provas que eles teriam então que atravessar. Sim. Eu ainda só um minutinho dentro desse pensamento aqui, né, que o Rosivaldo apresentou. Aqui na lição diz que o povo enfrentou uma jornada longa e difícil e precisava aprender uma infinidade de novas lições, né? Uma das coisas que aqui, no caso ainda comentando sobre o sábado, né, é que Deus disse, vocês precisam trabalhar, se movimentar, né, fazer todo o teu trabalho durante 6 dias. Trabalho, Deus está mandando o povo trabalhar, né, por 6 dias. O 7º, vocês param, né, é o sábado do Senhor. É um mandamento de Deus para que eles descansem, para que eles parem as suas atividades, né? E isso também vale para nós hoje. Sim. Né? O que dizem por aí, às vezes dizem que o sábado não é o dia, não precisa mais ser guardado, ou pode guardar uma quarta-feira, uma quinta-feira, qualquer um outro dia da semana. Isso não é verdade. A Bíblia é bem clara ao afirmar que o sábado, o 7º dia, é o sábado do Senhor. O último pensamento da lição de sábado, o pensamento final, diz assim que, segundo um ditado chinês, uma jornada de 1000 milhas, ela começa com um único passo. Isso era verdade para os israelitas. E eles precisavam confiar nas instruções do Senhor a cada passo. Infelizmente, como veremos, eles não aprenderam essas lições tão facilmente. Mas quem que aprende? Quando nós direcionamos nosso olhar para o Senhor, a gente vai perceber de que o caminho do Senhor não é os nossos caminhos. E para nós aprender, muitas vezes, com Deus, as suas lições pedagógicas, nós precisamos, muitas vezes, aprender ela por meio das dificuldades existentes nas nossas vidas pessoal. Vocês falaram algo interessante aí. Em relação ao sábado mesmo, você vê que, é claro que não foi por causa disso, mas se você vê Ezequiel, eu não me lembro o texto agora, mas ali vai contando e ilustrando como Lúcifer caiu do céu. Ele caiu do céu porque ele pecou contra Deus. Ele queria ser maior do que Deus, ele transgrediu a lei de Deus. E se nós olhamos, por exemplo, o Tiago 2,10, ali fala de que se a gente transgride um mandamento, ou seja, todos são inválidos, nós quebramos todos. E nós sabemos que, igual você citou, o Pedrão também, o 4º mandamento de Deus é o sábado. Ou seja, é uma ênfase muito forte para nós. Lembra do dia de sábado. Quando você vê assim, lembra do dia de sábado, eu já quero fazer já pulando já pro domingo. Quando você olha assim, lembra do dia de sábado, e daí você olha na próxima lição, que vai falar sobre a entrega da lei, Deus entregando a lei. Se você olhar, por exemplo, Êxodo, no capítulo 20 ali, que Deus dá a lei para Moisés, você vê que Deus antes, ele lembra do povo, ele fala assim, olha, lembra de quando eu tirei vocês da terra do Egito?
Ou seja, olha, eu tirei vocês da terra do Egito, eu estou dando a graça primeiro para vocês, primeiro eu dei o presente, depois eu te dou a ordem. Aí a pessoa, trazendo para a sociedade hoje, e muitos de nós também, nós olhamos para esse texto e a gente pensa assim, poxa, mas guardar sábado, na sociedade que vivemos, que negócio é esse? Que negócio é esse? Mas Deus, terminando, você já termina de falar, Rose, Deus, Ele dá a ênfase de nós guardarmos o sábado, não é para ser algo assim, sabe, chato, pelo contrário, é para ser algo deleitoso. Não é verdade? Com certeza. Certamente, assim, quando a gente vai olhar as normas das leis de Deus estabelecidas para nós, é contraditório aos nossos desejos, às nossas vontades. Nós somos humanos. Mas quando a gente percebe, por exemplo, nos 10 mandamentos, decálogos, ali dos 10 mandamentos, a gente vai perceber de que o único mandamento que é refutado, que muitas vezes é questionado e é difícil para se observá-los, é o Santo Sábado. Agora, por quê? Porque certamente o sábado ele envolve não somente o descansar, ele envolve uma vida por completa, ele envolve principalmente a prova da preocupação que tem o ser humano pelo que comer e pelo que beber, é o que a lição está mostrando. Verdade. E você vê que só a gente fechando o sábado e já pulando para o domingo, você vê que até a imagem, o que você falou, já abriu mais a mente ainda, porque olha aqui, o pão e a água, a resposta está ali, só que as pessoas veem aquilo lá, tipo, poxa, você acha que eu vou parar de trabalhar no sábado? Não vou dar o que comer para minha família? Se eu deixar de trabalhar o sábado, como é que fica a minha família? Pois é. Como é que o meu emprego, né? E as pessoas vão querer. Então a gente começa a criar, mas são mais de 20 milhões de pessoas hoje que guardam o sábado, desde essa fé que nós professa. Todos têm a sua própria experiência nesse sentido, nesse particular para com Deus. E todos vão perceber o seguinte, que o primeiro passo foi dado. E quando a gente dá o primeiro passo, Deus abre portas, porque quem está guiando esse povo, segundo aquilo que Ele pediu, é o próprio Deus. Sim. Então só precisa nós confiar inteiramente nele, para poder então ter todos os nossos... Amém, né? Aqui então, também o salmista Davi, ele fala assim, fui moço e agora já sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, né? Então, com certeza você aí que às vezes tem dificuldade em começar a guardar o sábado, eu pego esse pensamento, segundo o ditado chinês, uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Dê o primeiro passo, faça um teste, experimenta, você vai ver que é maravilhoso, né? É um dia gostoso para você passar na presença de Deus, entre os irmãos, né? E com certeza você só tem a ganhar, com certeza. Vamos passar para o domingo aqui. Porque senão... Não, mas olha aqui, já passando para o domingo, mas veja que é uma pergunta de Deus, ali no verso áureo. Até quando vocês vão negligenciar ou recusar de guardarem a minha lei? E partindo para domingo, eu pergunto para vocês, meus amigos, eles guardaram a lei de Deus? Eles foram fiéis a Deus? Por que será que Deus enviou eles para o deserto? E ali no deserto, quando você chega no deserto, eles veem o quê? Águas o quê? Águas amargas. O que vocês tiraram desse quesito? Águas amargas. Por que será que Deus enviou eles para o deserto? E chega no deserto, um lugar extremamente seco, e não tem água. Tem água e ainda a água está ruim, amarga que não dá para tomar. O que vocês tiraram aí de conclusão no domingo? Pode ir. Aqui, o que vocês acharam? Vamos tomar uma água. Ó. Imagina eu tomar essa água e ela se amarga. Eu estou com uma sede que né? E eu vou tomar essa água e me coloco assim, lá junto com aquele povo, como se eu estivesse lá andando com eles no deserto, né? Rumo à Canaã Celestial. E agora, depois deles ver aquele grande milagre, você imagina, que foi comentado na lição passada, né? Do mar se abrir, né? Formaram 2 altos muros em volta deles, e eles ordenadamente atravessaram ali em terra seca, né? E depois daquele grande milagre, ver os faraós ali ser engolidos pelas águas, né? O exército todo de faraó, e agora eles começam a andar pelo deserto. Tipo umas 48 horas depois, ou 3 dias a Bíblia fala, né? Eles então, com sede, encontram água.
né? E agora que eles vão tomar essa água é intragável. Ela é amarga, né? Se nós estivéssemos lá, Pois qual é. seria a nossa atitude? Às vezes a gente critica eles, né? Sim. Porque a gente não estava lá, não está naquela situação. E nós hoje? Verdade. Né? Será que nós murmuramos, reclamamos, somos reclamões, né? As coisas não saem conforme a gente espera e a gente começa a reclamar? Nada está bom? E também a gente precisa ver o contexto, irmãos, que não era fácil, porque, imagina, os estudiosos, eles afirmam que a gente pode passar até 3 dias. Diz que uma pessoa só pode afirmar que realmente passou por fome se ele passar 5 dias sem alimento. Mas, assim, 3 dias, a gente percebe de que alguns seres humanos podem passar 3 dias sem o alimento, mas sem água. Sem água. Falta oxigênio no cérebro. E nenhum ser humano passa, então, a gente vê na Bíblia, né, por exemplo, o caso de Ismael, ali, né, estava desfalecendo por falta de água. E assim, o povo tinha caminhado 3 dias sem água. 3 dias caminhando em um deserto, e que o deserto é a única coisa que eles precisam mesmo, que quem está no deserto precisa, é de água. E aí, com 3 dias, eles observam, então, água à distância. E aí, imagina 2 milhões de pessoas em um deserto, todos em falta de água. Imagino a alegria deste povo quando eles observam a água. E eu imagino 2 milhões de pessoas correndo em direção àquela fonte de água. Eu acredito que eles não tiraram copos, enfim, para poder beber água. Do jeito que eles foram se jogaram na água para tomar água. Eles estavam já desfalecendo, 3 dias sem água. Quando eles foram tragar o primeiro gole, eles não puderam descer a água, porque a água eram amargas. Então, assim, nós aprendemos 2 lições, eu acho que preciosas. Primeira lição é de que eles precisavam ali aprender, ter paciência e esperar o tempo de Deus. E algumas das coisas que realmente suspeitaram dúvida, e eu acho que não era para menos. Se foi Deus que tinha chamado, guiando para uma terra distante, por que eles tinham passado 3 dias com sede? Segunda lição, Deus, Ele age como agiu com eles. Quando eles reclamaram da água amarga, Moisés foi instruído por Deus para que pudesse lançar uma árvore na água, e a água se tornou doce. Quero que Deus queria, então, apenas provar e mostrar de que tudo acontece no tempo de Deus, e apenas os seus filhos precisam ser pacíficos o suficiente para ver o agir de Deus na sua vida. Então, eu acredito que todos nós, diante das grandes provas, por exemplo, eles 3 dias sem água, né? Você pode não estar passando 3 dias, nunca passou 3 dias sem água, mas você tem passado as suas provas dia após dia. E diante das provas que você está enfrentando neste momento, o Deus que guiou o povo do passado é o mesmo Deus que orienta o povo no presente. Deus apenas espera 2 coisas de você: que você tenha paciência para esperar o agir de Deus, mas a tua cooperação, Deus só pode agir na tua vida se você cooperar com Deus, se você aprender a confiar no Todo-Poderoso. O Deus que guiou os egípcios é o Deus que nos guia nós hoje diante das provas que nós atravessamos. Isso é fenomenal, né? A gente olhar e ver que Deus, Ele age em prol do ser humano, e mesmo ainda porque o sábado fala, Deus perguntando para eles, até quando vocês vão negligenciar minha lei? Mas mesmo assim, e a ênfase do que você acabou de falar aí, Deus, Ele permitiu que eles tomassem aquela água, também por quê? Para ver se realmente eles tinham o quê? Confiança de que Deus agiria no momento certo e na hora certa, igual você bem disse. E Pode ainda falar, dentro Pedrão. desse pensamento aí, né, que eles teriam que esperar o tempo de Deus, né? E às vezes nós queremos agir de acordo com o nosso tempo, né? Não sabemos esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz que Jesus, né, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele veio na plenitude do tempo, né? Sempre no tempo de Deus. Deus sabia até quando eles poderiam suportar aquela sede, né? E Deus ia solucionar o problema deles com certeza, mas acontece que eles não souberam esperar, né? E isso pode às vezes acontecer com a gente, né? A gente querer que as coisas acontecem antes do tempo.
Nós devemos colocar isso na nossa mente, de aprender a esperar o tempo de Deus. E também aquilo, aqui a segunda lição, né? Que Deus age em cooperação com os seres humanos. Aquilo que eu posso fazer, Deus não faz por mim, né? Aquilo que eu devo fazer, eu devo fazer. Aí Deus faz a parte dele. Lázaro, quando ele estava na sepultura, Jesus chegou para ressuscitá-lo. Aquelas pessoas que estavam ali em volta poderiam tirar aquela pedra? Eles tinham condições? Tinham, né? De tirar aquela pedra. Então Jesus falou para eles, retirem a pedra. Só que eles tinham condições de ressuscitar Lázaro? Não. Aí Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Jesus fez a parte dele. A nossa parte, nós devemos fazer sempre em nossas vidas. Deixa eu só ler o pensamento aqui, Michael. Diz assim, na lição lá final, diz assim, ainda assim, mesmo depois de tantas queixas, Deus prometeu que não traria sobre os israelitas nenhuma enfermidade que havia afligido os egípcios. Está no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. O texto fala assim, se guardar os meus estatutos, as minhas ordenanças, as minhas leis, os meus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Então veja, o que impede Deus agir em nossa vida? Por que realmente existe hoje não a falta de água, mas as enfermidades que estão avançando e tomando conta de todos? As enfermidades é porque o ser humano não tem colaborado com Deus. Se nós fosse tão somente obediente aos estatutos, que são as leis de saúde, nenhuma enfermidade, porque Deus é fiel na sua palavra. Amém. Se nós fosse fiel e guardar todos os mandamentos, os estatutos, todas as suas leis, Deus é fiel para poder evitar, né, nós de todas as enfermidades pela qual o mundo sofre, mas Deus é o Todo-Poderoso, fiel para poder, o que Deus espera, somente que nós colaborem, que nós participemos, faça a nossa parte. Sim. Olha, dentro desse que você falou, Rosi, eu vou terminar lendo o versículo 24, que diz, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Olha, quando você olha, você até citou o exemplo, quando você olha, por exemplo, a questão das pragas que caiu no Egito, quem que livrou o povo? Foi Deus. Quando fala da Páscoa ali, na lição 5, por exemplo, de que o anjo destruidor viria e mataria os primogênitos, quem que livrou os primogênitos, aqueles que passou o sangue nos umbrais da porta? Foi Deus. Quando você olha que Deus ele fala ali para o povo que tinha saído do Egito, falou, olha, hoje vocês vão sair, e foi até bem mencionado pelos nossos colegas aqui na lição anterior, de que foi por um outro caminho, o caminho era para o Mar Vermelho. Aí você chega ali, você olha aqueles murais de água subindo, quem que fez aquilo? Foi Deus. Justamente. Aí Deus leva eles agora para onde? Para o deserto, ali onde que tem água amarga, e aí eles murmuram, ficam murmurando, pedindo as coisas, e aí você, já pulando para segunda-feira, você vê, dentro dos nossos dias hoje, talvez nós não estamos murmurando por causa de comida, água, etc. Mas nós muitas vezes murmuramos por coisa pequena. O povo continua sendo o mesmo. Justamente. O povo de Deus continua sendo o mesmo do presente. Veja, eles encontraram a água amarga depois de 3 dias no deserto. Então, Deus transforma a água em amargo, em doce, e eles tomam a água e todos ficam felizes, satisfeitos. E eles continuam a caminhar. Mas logo em seguida, eles começam a reclamar, a murmurar, porque faltou o alimento lá do Egito que eles tinham, que era carnes, que era cebolas, né? Aquele alimento bem apimentado do nordestino. Então, eles alimentavam lá no Egito, e que realmente era saboroso, eu acredito que, né? Mas aí, quando chega no deserto, então, falta o pão para eles. Deus, então, começa a dar o pão para ele, que é em forma de maná. Mas eles não estavam se adaptados com aquele alimento. E eles começam, então, a se rebelar contra Deus. Veja, eles já tinham visto muitos milagres acontecendo, o Mar Vermelho, né? Deus transformando a água amarga em doces, mas o povo começa a se rebelar contra Deus. Ou seja, a rebelião do povo a Deus ofuscou o propósito que Deus tinha para a vida deles. Certo? E este propósito que Deus tinha para a vida deles, Deus estava conduzindo, eles podiam perceber aí que Deus estava conduzindo eles.
mas eles não estavam satisfeitos pelo alimento pelo qual Deus tinha providenciado para eles, porque a falta era dos alimentos que eles usavam antes. Outra coisa que a gente aprende aqui também, né? Você pode ver que quando faltou alimento, quando faltou a água, eles murmuraram, eles reclamaram. Aí Moisés foi diferente. Moisés chegou e clamou a Deus. Ele foi na fonte certa. Eles murmuraram contra Moisés. Na realidade, eles não estavam murmurando contra Moisés. Eles estavam murmurando contra Deus, que quem libertou eles do Egito foi Deus, né? E agora Moisés faz a coisa certa, né? Ele vai direto na fonte, ele vai em Deus, né? E Deus, então, soluciona o problema. Mas uma das coisas importantes, irmãos, que a gente precisa ver nessa lição, principalmente de segunda-feira, é de que o alimento sempre foi uma isca de Satanás para poder, assim, ludibriar o povo de Deus e levar ao pecado. Lá no Jardim do Éden, com Eva, começou por alimento. E quando a gente vai mais na frente, a gente pode perceber de que com Esaú ele perdeu a bênção de primogenitura por conta também de alimento. Ele estava com fome, ele chegou a dizer assim, o que me importa, né, primogenitura, essa coisa de bênção para mim? O que me importa é eu me alimentar, eu quero me alimentar. No deserto também, Jesus enfrentou as mesmas tentação concernente a alimento. E quando a gente percebe de que o alimento sempre foi o ponto forte pelo qual Satanás tem levado o povo de Deus a desobedecer a ele. E aí diz o texto lá de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que eu te guiei pelo deserto para que você saiba que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então veja, o alimento, ele é o ponto forte, porque pensamos, mas se eu não trabalhar o sábado, e como é que vai ficar, né, o alimento? Vai faltar o alimento, vai não faltar? Então geralmente, para o pai de família, para a mãe de família, ele se satisfaz com a despensa cheia. Quando a despensa está cheia, então agora está tranquilo, porque ninguém vai faltar nada. Mas Deus sempre teve as boas lições para nos dar. Nem só de pão viverá um homem, disse Jesus, referindo às palavras que Deus falou para Moisés, mas também, o que é mais importante nós entender, de que o alimento, mesmo sendo importante para nossas vidas, embora que é o alimento que nos mantém, mas o verdadeiro pão chama Jesus Cristo. Olha, quer falar, Pode? Pedro? Pode? Ó, dentro do contexto que você acabou de falar, Rose, aí embaixo, se vocês olharem, a cada semana, 4 milagres aconteciam. Primeiro, durante 5 dias, é o que você disse sobre alimentação. Deus deu, inclusive, um desses dias, quando Deus ele começou a derramar o pão sobre eles, Deus fez o quê? Deus atendeu o pedido deles. Eu quero carne, e Deus foi lá e deu carne para eles. Aí chegava na sexta-feira, o que é o segundo. Na sexta-feira era dada uma porção dobrada do alimento. Ou seja, Deus mais uma vez providenciando, porque se vocês olharem nos dias anteriores, se a pessoa colhesse dobrado, por exemplo, numa quinta-feira, o que iria acontecer na sexta-feira? Criar bichos. Criar bicho, ia estragar aquele alimento. Aí no 3, no 4, aliás, a gente leu o 3 agora, né? Ó, o maná não estragava de sexta-feira para sábado. E no quarto, nenhum maná caía no céu, caía no sábado. Deus estava constantemente realizando esses milagres para que o povo se lembrasse do dia de sábado e celebrasse a bondade divina naquele dia. Olha, gente, eu falo para vocês hoje, para você que está em casa, para nós que estamos aqui, Deus, Ele sempre providencia meios para o ser humano adorar Ele no dia correto. Justamente. Amém. Não é verdade? Duas coisas que a gente precisa colocar em nossa mente, em nosso coração. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O sábado é estabelecido na sua palavra como o dia do Senhor. Então, duas tentações levam o povo de Deus, eu vou repetir aquilo que eu falei antes. Um é da despensa cheia e achar que só com a despensa cheia pode, então, estar bem com a sua família. O ser humano com a despensa cheia, desobedecendo a palavra de Deus, ele está correndo o risco de perder a vida eterna. Né? E do outro lado, a gente temos que entender o seguinte, o Pai Nosso, Jesus nos ensinou isso, o pão nosso de cada dia. Então a gente precisa depender de Deus todos os dias. Todos os dias. Se nós depender de Deus todos os dias, somos fiéis à sua palavra e estamos dispostos a guardar as suas leis, principalmente os mandamentos, conforme está escrito.
e acreditar de que Deus, Ele nos sustenta e nos mantém dia após dia. Então, se nós colocar a nossa confiança em Deus, é o que diz Mateus capítulo 6, 33. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Existe uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo, né? Pessoas que se diz cristão, que ele me machucou até, né? Pessoas que se diz cristão, estão guardando alimento, estocando, porque quando chegar a crise, vai chegar a crise, não vai ter o que comer. Vai ter dificuldades, né, com alimentação. Mas aqui está dizendo aqui a Bíblia, Deus está falando, o alimento é eu que te dou, né? Não se preocupe que seu alimento será certo, a sua água será dada, né? É Deus que nos dá o alimento, é Deus que faz uma planta, uma semente germinar, brotar, crescer, né, produzir seu fruto. É Deus está por trás. E é Deus que alimenta os pássaros, né? É Deus que veste os lírios do campo, a Bíblia diz, né? E ele fala, quanto mais vale o homem do que o lírio do campo, né? Então ele cuida de nós, tudo provém de Deus. O nosso alimento, o nosso vestuário não é o nosso patrão que dá. Quem nos dá é Deus que provê. Não é o meu salário, é Deus, né? Então isso nós devemos ter essa confiança de que é Deus que nos fornece o nosso sustento. Terminando o que o Pedrão leu, em relação a isso, o versículo 17 fala assim, assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Nós vamos pular para terça-feira agora. Veja bem, eles fizeram o que Deus ordenou, sim ou não? Fizeram, claro que fez. E eles agiram em conformidade com assim diz o Senhor. Mas a partir do momento depois que Deus fez o quê? Deu o que eles queriam. Mas agora a gente pulando para terça-feira, o título vem falando assim, água da rocha. Vamos ser um pouco mais resumido aqui, para a gente ganhar tempo lá na quinta-feira. Terça, né? Para a gente terminar. Água da rocha. E eu pergunto para vocês, o povo continuou reclamando, sim ou não? Sim. Depois de tudo que Deus fez por eles, eles ainda continuaram murmurando. Mas cadê a água? Mas Deus deu água no deserto para vocês. Ele transformou a água amarga em água doce. Vocês queriam carne? Ele deu carne. Maná era todo dia, caía só no sábado que não, sexta-feira o dobro. Deus sempre providenciando os meios. Aí o povo vai de novo, né? Porque a Bíblia fala que ele saiu para o deserto de novo. Aí viu rochas lá, né, e tal. Ixi, agora, velho, esse negócio de água, como que funciona? E agora, Moisés? E toda vez eles mencionavam o quê? Sempre o passado. O Egito. Lá no Egito, nós tinha com fartura, cara. Que negócio é esse? Você vem trazer nós aqui para a gente morrer de fome, morrer de sede? Sempre eles murmurando. É como a liderança do povo de Deus tem sofrido, né? Começando por Moisés, né? Porque as primeiras queixas é para a liderança, né? E assim, eles viam a rocha, mas não tinha água. E aí vinha a reclamação. Eu me lembro das palavras que Jesus disse para Pedro, quando ele disse assim, Pedro, eu vos digo, eu te afirmo, que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus esclareceu para Pedro de que a rocha que o povo viram lá no deserto, aquela rocha era Cristo. Só que o povo não conseguia ver a rocha, só conseguia ver as suas necessidades. Então veja, aquela rocha que o seguiam, que eles conseguiam ver, era o próprio Jesus. E foi da rocha que saiu a água. Mas eles tão somente precisavam confiar de que a providência divina seria necessária para a sua vida. Tão somente foi isso que eles não fizeram, não confiaram. Por isso que cobraram, murmuraram e até mesmo se rebelaram contra o povo de Deus, contra a liderança de Deus. Porque, na verdade, fé, diz a palavra de Deus, fé é a certeza daquilo que se espera e convicção de fatos que a gente não se vê. E eles precisavam exercer fé que Deus realmente o estava. Nós não conseguimos ver Deus, mas devemos exercer a confiança de que nas nossas maiores dificuldades, quando tudo falta, Deus vai estar presente, suprindo toda necessidade. Deus nunca vai dar aquilo que nós pede, muitas vezes que a gente quer, mas o que nós necessita, Deus nunca vai deixar faltar, assim como fez com eles lá no deserto. Amém. Vamos. A gente vê aqui tem um trecho aí que a Ellen White fala, ela diz assim, Moisés feriu a rocha, mas era o Filho de Deus
que, velado na coluna da nuvem, estava ao lado de Moisés. E fazia correr a água doadora de vida, não somente Moisés e os anciãos, mas também toda a congregação que permanecia à distância. Viram a glória do Senhor. Contudo, se fosse removida a nuvem, teriam sido mortos pelo terrível esplendor daquele que nele habitava. E fazendo esse que a gente leu aqui no contexto abaixo, aí se você ver tem uma pergunta, diz assim: quais são as áreas em que você precisa confiar em Deus hoje? Qual é a área que você precisa confiar em Deus hoje? A lição mostrou que o nosso corpo, 70% do nosso corpo é líquido. Então necessitamos muito de líquido. E falta do líquido, o nosso corpo vai sentir. O povo estava sentindo isso. Talvez a nossa necessidade hoje não é água, mas você sabe na pele aquilo que realmente você está mais preocupado. Mas diante da nossa preocupação que temos como seres humanos, devemos acreditar de que o Deus que nos fez é o Deus que providencia tudo necessário para o nosso dia após dia. Então o que nós precisamos tão somente é confiar no Deus que nos orienta hoje, que nos guia hoje, que nos mantém hoje. É o Deus do passado e também vai ser o Deus do presente e vai ser o do futuro. Justamente. Outra coisa que a gente aprende aqui, né, também, Maico, é que Deus viu a necessidade do povo, precisava de água, precisava de alimento, né? E pode ver que o maná, durante os 40 anos no deserto, eles sempre tiveram o maná. Não faltou o alimento para eles, né? A água, a Bíblia diz que a rocha os seguia, né? Então eles tiveram água, né, para saciar a sede, né? Só que uma coisa que eu percebi aqui na Bíblia, que não fala que acompanhou eles, foi as codornizes. Eles comeram, diz que saía carne pelo nariz, acho que pelos ouvidos, comeram, se fartaram, só que não continuou, né? Será que Deus tem alguma lição, alguma coisa que está querendo ensinar para nós, né? Ele deu o necessário. Sabe que nós precisamos realmente da carne? Não é proibido, não é pecado nós nos alimentarmos do alimento carne, porque Deus permitiu isso. Ele separou os animais limpos dos animais imundos, aquilo que nós podemos comer e aquilo que nós não podemos. Mas o ideal de Deus, qual seria? Que nós abandonássemos o alimento carne. Esse é o ideal de Deus, né? E muitas das vezes a gente tem deixado isso, né? Não tem prestado atenção nesses textos da Bíblia. Porque se eles precisassem de carne todos os dias, as codornizes iam acompanhar eles. Não acompanharam. Pode ver que na Bíblia que não relata mais sobre as codornizes. Mas a água e o pão, que seria o pão do céu, o que é isso, né? Na tradução lá, que é o maná, que tinha sabor de mel, isso permaneceu com eles até eles entrar na terra prometida. Justamente. Passando para a quarta-feira, vocês veem que já parece que a lição ela entra em outro contexto. E ela diz que Moisés estava em um determinado lugar e de que uma determinada pessoa chegou junto com a sua família. Imagina um reencontro. E você vê que coisa interessante, assim, só voltando um pouco, você vê que Deus, quando Moisés estava no Egito, ele passou 40 anos no Egito. Beleza? Deus tirou ele de lá do Egito, Moisés fugiu para o deserto, foi para o deserto de Midian, ali, vamos falar assim. Quanto tempo ele passou lá? 40 anos. Então, cerca de 80 anos de idade, foi a primeira vez que Deus falou com Moisés. Depois Moisés ele saiu, para quê? Para vir libertar o povo, e consequentemente, se ele saiu, se a gente continuar lendo o texto aqui, Êxodo 18, versículo 1 em diante, a gente vê que Moisés ele saiu, e ele fez o que com a sua família? Deixou a família. Ele deixou, porque depois a família fez o quê? Ou seja, junto com Jetro, que era o seu sogro, apareceu para Moisés ali em um determinado lugar, onde que eles estavam. E aí, ao decorrer aí, vamos ir acelerando, vocês vão fazer um comentário sobre isso, para a gente já pular para quinta-feira, o tempo já está indo, mas pode comentar. Agora, eu acho que o contexto continua o mesmo, no sentido de que Moisés tinha deixado a sua família, estava guiando um povo por ordem de Deus, e aí chega então o momento de que recebe a visita do seu sogro, juntamente com a sua família. E assim, duas coisas acho que nós aprendemos assim de muito importante. Acho que no período de maior provas que nós passamos como seres humanos, devemos aprender com Moisés. Ele estava vendo 2 milhões de pessoas vindo para ele todo dia ali, e cada um tinha uma queixa diferente, ele já tinha passado por todas as dificuldades.
E aí Jetro, quando se aproxima, ele tem aquele encontro e Moisés testemunha para Jetro como Deus, o Deus Todo-Poderoso, tinha guiado e contorno da travessia do Mar Vermelho, contorno da rocha, contorno da água amargas. E quando Jetro viu aquilo, Jetro parou, refletiu, e aí Jetro deu um conselho para Moisés. Em primeiro lugar, que a gente precisa aprender, que o testemunho que Moisés deu para seu sogro é esse testemunho que Deus espera de nós. Há muitas das pessoas que não conhecem Deus hoje, porque nós não aprendemos a testemunhar do que Deus faz em nossas vidas. Deus já fez tantas coisas na minha vida, tantas coisas. E falta tempo para dizer onde eu estava quando Deus me chamou. E na minha jornada com Deus, tenho 30 anos que sirvo a Deus, quantas vezes eu já vi a mão de Deus agindo de maneira pessoal na minha vida. Então, Deus, para mim, Ele não é apenas visto nas páginas da Bíblia, mas na minha vida pessoal. E quando nós testemunhamos de Deus, nós entendemos que não precisamos saber toda a Bíblia, as profecias, não precisamos saber toda a Bíblia. A partir do momento que eu testemunho do Deus que eu sirvo, as pessoas passam a entender quem é Deus. E Moisés, como líder do povo de Deus ali, atendeu o conselho de Jetro, porque Moisés entendeu que o seu sogro foi orientado por Deus para dar aquele conselho tão oportuno naquele momento. Moisés teve humildade como líder de Deus, aconselhar, ser aconselhado e poder colocar isso em prática. Então, duas lições. O testemunho de Deus sobre a nossa vida, ele fala muito para as pessoas que nos observam. E é tanto que a gente pode observar isso, que nem todo mundo conhece a Bíblia e nem todo mundo lê a Bíblia. Mas o Evangelho vivo que as pessoas lê está na minha vida, está na sua vida. As pessoas que olham para nós todos os dias, aquelas que estão relacionando conosco, elas sabem perfeitamente a quem nós servimos. E quando nós damos o testemunho poderoso do Deus que nós servimos, elas então, como Jetro, eles creem que de fato o Deus Todo-Poderoso está orientando, está guiando, está cuidando das nossas necessidades. Segundo, a humildade. A humildade de Moisés como líder daquela multidão de gente, colocar em prática o conselho do seu sogro, vale também para os nossos dias. Todo líder, se não tiver humildade, ele não é um exemplo de Jesus. Foi Jesus que disse, aprendei-vos de mim, porque eu sou manso e humilde. Ô Rose, você falou uma coisa aí, só para a gente fechar essa linha de raciocínio, da questão de Jetro, o Pedrão pode fazer um comentário também, mas você vê que o próprio testemunho da vida de Moisés, ou seja, o que Deus tinha feito com Moisés, Jetro, se você olhar, ele era o sacerdote de Midian. E eu fui procurar um pouco sobre essa questão de Mídia, ou os midianitas. O povo não era um povo temente a Deus. Era um povo que adorava outros deuses também. E você repara que no versículo ali do capítulo 18, versículo 10, o 11, ali, assim, é até de emocionar o que Jetro fala. Ele olha e ele fala assim, olha, agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Isso é de emocionar a gente ver. E quando você vê, por exemplo, uma pessoa que passa para o batismo, uma pessoa que você acompanhou, uma pessoa que você deu estudo, uma pessoa que você estava ali lado a lado, e você vê que essa pessoa começa a se relacionar com Deus do mesmo modo em que você foi se relacionando. E você vê a pessoa testemunhando na vida dela o que o mesmo Deus fez na minha vida, agora está fazendo na dela. Sim. Uma coisa extraordinária, né? E para isso precisa um testemunho poderoso, né? Sem dúvida. Da parte nossa. Porque, na verdade, assim, as pessoas que olham para mim, de alguma maneira, quando eu falo o que eu já enfrentei, o que Deus já fez na minha vida, então as pessoas vão entender que não é a religião que eu congrego, né? Não é o pastor, não é o bispo que realmente tem poder sobre o que elas imaginam que tem para poder curar, resolver as suas situações pessoais. Ela vai olhar para mim e vai dizer, de fato, assim como Jetro disse, agora eu sei que tem um Deus maior do que todos os deuses na terra. E acho que esse é o que falta, né? É isso que falta na nossa vida. Sim. A gente muitas vezes fala muito de Deus, né? Tenta ler a Bíblia, tenta explicar para as pessoas, mas falta isso ser visto nas nossas vidas, né? O testemunho pessoal é muito mais poderoso do que 10 sermões pregados. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, né?
Apesar de o tempo já estar esgotado, né? Temos que passar para quinta-feira, mas aqui nos mostra que Deus é um Deus de ordem, né? De organização. As coisas devem ser com decência e ordem. Vamos. Olha, a gente já indo para quinta-feira, a gente vê assim, parece que a quinta-feira ela voltou aonde? Parece que ela voltou no sábado, não parece? O pão e a água da vida. Então, assim, ó, eu vou falar bem rápido, a gente já resume aqui e vou falar para vocês darem as últimas palavras ou o que vocês quiserem falar a respeito da lição, tá bom? E aí vocês terminam já em relação a isso. Olha, eu só vou dar a introdução. Você vê que ali em Coríntios, Paulo, ele começa a falar uma coisa e ele diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chamado, ou têm chegado. Olha, veja bem, aí você vai olhar dentro dessa lição, você olha duas histórias, a mulher samaritana, Deus falando ali da mulher samaritana, e qual é a outra lição? João capítulo 6, o que vocês tiraram desse contexto, pão e água da vida, em relação a esses textos que citou a lição? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, João capítulo 4, do 7 ao 15, João capítulo 6, do 31 até o 51. Ali fica claro, né? Que Jesus, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele próprio, né? O único que pode satisfazer nossa sede e fome espiritual. É Jesus. Eu só quero citar o livro de 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 3 e o versículo 4. Capítulo 10, versículo 3 e versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiu, e a pedra era Cristo. Então, assim, quando o povo estava lá no deserto com Moisés, faltou o alimento e faltou a água. Deus enviou o maná do céu, é inexplicável, diz que ele tinha um sabor diferenciado de todo o alimento que ele usava, mas assim, era o alimento divino que Deus deu. E a água, quando faltou água, quando era amarga, quando não tinha água, aquela rocha, aquela pedra o brotou. Aquela pedra era Cristo. Então aí o apóstolo São Paulo está querendo dizer assim: quando tudo faltou lá, quando Deus chamou o seu povo no início, eles se alimentaram do pão do céu e da água que vinha do céu. Ou seja, aquela água era o próprio Jesus. E aí o próprio Jesus explica isso no livro de São João, onde ele disse, João capítulo 6, 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá sede. Jesus destacou 3 coisas: ele é o pão do céu, o pão da vida, quer dizer, 2 coisas aqui, né? E também ele destacou que ele era a rocha, ou seja, assim como no deserto o povo bebeu da água espiritual que era Cristo, o alimento era divino, o maná. Assim também nos últimos dias, Paulo está querendo dizer que aquilo foi um exemplo para os nossos dias. Aqueles que não aprenderem a confiar inteiramente em Deus, como aqueles que providenciam o alimento e a água. E que aquele que providencia o alimento e a água é Cristo. Então, todas as nossas necessidades desse momento não é de pão. E diz Amós capítulo 8, 11, diz assim, que virá dias que Deus vai derramar sede e fome sobre a terra. Não de pão e nem de água, mas fome de ouvir a minha palavra. Então, a palavra de Deus é o poder que nos sustenta nesses dias finais da história. Se a gente não aprender a confiar em Deus e na sua palavra, na sua liderança, que Deus tem uma igreja, tem líderes, tem um povo, nossa dependência total tem de ser de Jesus Cristo. Quando a gente aprendemos a depender dele, nós estamos certos que nada nos faltará. Amém. Tem alguma última colocação, Pedro? A gente já termina. Olha, aqui no livro de Romanos, no capítulo 12,
o apóstolo Paulo diz assim: rogo a vós, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Juntando esses dois versos, né? Paulo diz aqui em 1 Coríntios 10, 11, o texto da lição, aqui, diz que foi dado isso como exemplo, né? Foi dado como exemplo para nós essas histórias, foi escrita para exemplo para nós, né? E o propósito de Deus aqui é que nós, ouvindo essa história, a nossa mente seja renovada, seja transformada pelo poder do Espírito Santo, para nós apresentarmos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o nosso culto, que nós devemos oferecer a Deus, o culto com a razão, o culto racional, né? E aí nós vamos experimentar qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. É só dessa forma que nós vamos alcançar esse privilégio na nossa vida, deixando que o Espírito Santo nos transforme e tirando lições dessas histórias para a nossa vida. E assim, com certeza, Deus vai nos conduzir até a nossa inicial. Obrigado, Pedrão. Tem alguma última fala, você falando para o povo, bem rápido, que o povo está quase... Precisa ser bem rápido. Quando o povo de Deus, eles passaram pela prova do pão e da água, eles deram de cara com um povo muito cruel e rebelde chamado os amalequitas. E aí, no livro Patriarcas e Profetas, na página 251, a serva do Senhor, ela diz assim: os homens de Amaleque caíram sobre as cansadas e indefesas fileiras de Israel e selaram a sorte da sua nação. Percebe que diante de todas as provas que tinha passado, um povo cruel, rebelde, apareceu para tentar destruir o povo de Deus. Mas todos eles foram definhados diante do Todo-Poderoso. Quando a gente coloca a nossa vida diante do Senhor, quando nós entregamos por completo ao Senhor a nossa vida, não tem nenhum tipo de prova, dificuldades e problemas que Deus não resolva por nós. Então a nossa única certeza é de que a nossa parte é nos entregar por completo a Deus e permitir que Ele nos orienta para todo sempre. Amém. Queridos, eu quero olhar agora dentro do teu olho, quero que você olhe para mim, preste atenção em tudo que a gente falou aqui. E aí eu vou resumir em uma pequena frase, que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas, Maico, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Eu vou citar alguns textos aqui e você pesquisa na sua casa. Jeremias 10:10 diz que Deus é a verdade. João 14, versículo 6 diz que Jesus é a verdade. Se você olhar 1 João capítulo 5, versículo 4, ali diz que o Espírito Santo é a verdade. João 17:17, ali diz que a Bíblia é a verdade. E Salmo 119, o versículo 151, diz que os mandamentos de Deus são a verdade. Meu amigo, minha amiga, se você quer seguir a verdade, procure a verdade dentro desses 5 requisitos, que Deus ele há de ser com você. E assim nós agradecemos a sua presença e desde já eu quero que você siga o canal. Não olhe só o vídeo não, siga o canal também aí, dá uma curtidinha aí, beleza? E que Deus te abençoe grandemente. Amém. Amém.